água pro vinho, sem trocadilhos, é uma coisa muito rara de acontecer. E eu acho que o flamenguista, com aquela imagem na cabeça, e o próprio Rogério, imaginou que ia acontecer esse ano também. Mas, por enquanto, está mais fácil comparar o Rogério com o Domenech Torrent do que com o Jorge Jesus. Porque o Rogério chegou a 10 jogos. E se a gente for olhar os primeiros 10 jogos do Domenech Torrent à frente do Flamengo, nas mesmas competições. Nas mesmas competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O aproveitamento do Domenech é ligeiramente superior ao aproveitamento do Rogério. Então, assim, o time não melhorou tanto assim. A gente imaginava. Eu não acho que o Domenech tenha feito um grande trabalho, sinceramente. Eu acho que o Flamengo deixou muito a desejar esse ano nas mãos do Domenech Torrent. Acho mesmo. Mas, para quem achava que num passe de mágica era só chegar o Rogério, prometendo que o time ia jogar com a mesma filosofia do ano passado e que ia voltar a 2019, 2019 não voltou. Pelo contrário, os números do Rogério são do Flamengo 2020 mesmo, Luiz. Então, eu acho que existem algumas reflexões importantes a serem feitas sobre as comparações que a gente tem feito sobre 19 e 20. Eu sou um dos primeiros a dizer aqui, e estou dizendo já tem um tempo, que 2019 não se repetiria em relação ao Flamengo. Por alguns motivos, especialmente depois da saída do Jesus, né? Mas também das saídas do Rafinha, do Pablo Mari, que eram jogadores absolutamente imprescindíveis naquele time. Por quê? Porque o Flamengo conseguiu ter, o ano passado, 11 jogadores praticamente de exceção dos titulares. Todos eles jogando o melhor de suas vidas e jogadores todos acima da média. Jogadores que provavelmente seriam titulares na maior parte dos times do mundo. Falo isso com absoluta tranquilidade. Mas vamos lá. Posso aqui ser questionado por vocês, por favor. O Flamengo, quando contratou o Jesus, ele não contratou uma filosofia. Ele não sabia o que ele estava trazendo. A filosofia que o Jesus implementou com aquele time que ele encontrou, depois trazendo o Pablo Mari, tendo a possibilidade de estrear os laterais, né, especialmente o Felipe Luiz, porque, gente, o René é bom jogador, ponto. Bom jogador, ponto. O Isla é bom jogador, ponto. O Rafinha e o Felipe Luiz estão num outro nível. Mas o Natan vai ser craque? Talvez. Mas o Pablo Mari se encaixou numa filosofia de jogo, de passe que quebra as linhas e que consegue jogar a defesa lá na frente junto com o Rodrigo Caio, que raramente você consegue, raramente. Talvez o Lucas Veríssimo do Santos seja um jogador no Brasil que tem essas características. Jogadoraço, aliás, por acaso pretendido pelo Jorge Jesus. Jogadoraço, jogo de Porto Alegre, Grêmio e Santos, ele dominou o jogo de uma forma absurda. Um zagueiro ser o melhor em campo e ditar o ritmo do jogo. O jogo da Libertadores, que foi 1-1. Então, assim, e esse ano a gente tem muitos problemas. O time, pelo fato de jogar diferente, o Jesus tinha uma forma mais compacta, mais até posse de bola, a história da pressão em cima, tudo, mas isso causa um certo desgaste, mas um time que se desgastava menos, então praticamente não teve contusão importante. Teve o Arrascaeta, que fez uma artroscopia, e o Diego, que fraturou o tornozelo. No jogo de Guayaquil contra o Emelec na Libertadores no meio do ano, ainda voltou para ser protagonista da decisão da Libertadores, dando passo para o Gabriel fazer o segundo gol. A gente teve o Gabriel jogando absurdo, assim, o que o Gabriel jogou ano passado, e o Gabriel dita ritmo de time. E esse ano ele praticamente não jogou. O Bruno Henrique, ano passado, foi o craque das Américas. Gente, ele continua jogando direito, mas no nível do ano passado não é fácil, porque tinha toda uma química coletiva em volta dos dois atacantes. Então, o que acontece com o Flamengo esse ano é natural que aconteça. Acho que a torcida tinha que entender de que não é uma filosofia. O que aconteceu com Jesus não é uma filosofia do clube. O clube não contratou aquela filosofia e tentou implementá-la para durar 10 anos. Aquilo foi meio que uma casualidade que aconteceu, né? E nesse momento, a história do melhor elenco do Brasil, é bom a gente também relativizar a história do melhor elenco. Porque dá a impressão seguinte, o Flamengo tem o melhor de tudo, é melhor muito, não é? Não é assim, não é assim. O Flamengo tem um grande elenco, tem ótimas opções, mas Pedro Rocha não joga, Michael não é o jogador que se esperava, o Flamengo pagou uma fortuna por ele, não é o jogador que se esperava, estava até machucado também. E aí você tem, assim, de alto nível, que veio para compor o elenco, Pedro, né? E o Thiago Maia, eu coloco nesse rol, que está machucado e não pode jogar, está machucado, não pode jogar. Então, assim, vamos relativizar. Acho que o Flamengo está meio que cumprindo o seu papel agora, ele está disputando o título brasileiro.
porque os inconvenientes na Libertadores eu acho até que foi mais incompetência mesmo dos jogadores, porque o time criou um monte de chance, notadamente o Vitinho perdeu 4 ou 5 gols no jogo do Maracanã, inacreditáveis, e uma bola daquela entra, pronto, tinha ganho o jogo, tinha empatado lá, tinha passado. Não sabemos o que aconteceria na sequência nos confrontos contra o Boca, mas teria passado e merecia passar, por sinal. Já na Copa do Brasil, até o gol do Brenner, o 2-1, o Flamengo dominou o São Paulo no Maracanã, teve aquele gol do Gabigol anulado por uma unha, que muita gente questiona até hoje de que era a mesma linha, né, que o VAR anulou por uma unha do Gabigol, o jogo ainda estava 0-0, aí o São Paulo fez 1-0, o próprio Gabriel empatou, foi talvez o melhor jogo do Gabigol depois que ele voltou, nesse segundo semestre, né, porque lá no começo do ano o Flamengo chegou a jogar bem, o Flamengo teve boas partidas, especialmente, não vou nem falar dos jogos da Recopa e Supercopa, que o Flamengo conquistou decisões de um jogo, no caso da Brasileira, e de 2, no caso da Sul-Americana, mas os jogos da Libertadores, o Flamengo jogou bem os 2 jogos da Libertadores, antes da parada por causa da pandemia, o time jogou bem, né? Jogou o Everton Ribeiro jogando muito bem, e o time foi envolvente, o time teve volume, teve soluções e tal. Só que aí quando você perde um jogador como o Rafinha, gente, não é fácil. Os laterais do futebol são decisivos. A pessoa fala, mas um cara sim, um cara. É isso mesmo, né? E num time que não tem todos os jogadores à disposição o tempo inteiro, o Flamengo está convivendo com uma profusão de desfalques ao longo do ano. Ô, Luiz, eu vejo dessa forma. Acho que está sendo um pouco bonzinho com o Flamengo. Com todo respeito, porque assim, ó, eu concordo totalmente com você que a filosofia do Jesus, ela não foi algo pensada, mas tem uma filosofia aí que é pensada, que já vem de muitos anos, que é estruturar o Flamengo para comprar os jogadores e ter o elenco que ele tem. Então assim, o Flamengo tem hoje o Gerson, cara, que é o melhor segundo volante do futebol brasileiro, o Everton Ribeiro, titular da seleção, o Arrascaeta, titular da seleção uruguaia. No ataque ele tem o Bruno Henrique, o Gabriel, o Pedro, o Vitinho, que é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então eu vou até excluir o Pedro Rocha. Foi buscar o Isla, que é um lateral de seleção, tem um goleiraço, tem um reserva, trouxe garotos da base. Pode não ser um elenco milagroso, mas ainda vejo o Flamengo com muito mais condição que seus rivais nesse momento. Não é para ganhar, para jogar um futebol convincente, que ainda acho que é muito irregular no ano. O jogo de sábado, por exemplo, era uma decisão do Flamengo. O Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. E aí fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza. Muito ruim. Fez, um jogo muito ruim, concordo plenamente. Mais do que qualquer outra explicação tática, digamos assim, ou técnica para o jogo, o Flamengo teve até chance para decidir, né? Bola do Bruno Henrique aí, por exemplo, bate no Paulão e tal, não entra. Teve o lance do pênalti, que o Flamengo acabou prejudicado, porque houve uma invasão e a regra disse que teria que voltar, né? A infração do Pedro aconteceu, realmente há 2 toques, mas o Gabriel, lateral direito, tinha invadido antes dele tocar na bola. Então, enfim, é que o erro o erro não, né? A infelicidade do Pedro chamou tanta atenção que ficou meio que em segundo plano, porque o certo era o Rafael Trace ter mandado, e era o Trace, tá? Não é o assistente nem o árbitro de vídeo. Quem tem que cuidar de invasão é o juiz do jogo, o Rafael Trace. Enfim, mas foi um Flamengo assim, preso, um Flamengo que não teve aquela volúpia do jogo que o Flamengo sempre demonstrou o ano passado. Não. Sempre, né? Esse é o lance do Pedro, ó. É mérito do goleiro, gente. O Felipe fez uma defesa espetacular. Ele faz ali o aranha lá, e a bola vai na mão direita dele. Espetacular. Aí também acontece, né? E eu concordo quando você diz, mas quando você coloca o Vitinho e o Michael no mesmo patamar do Gabigol e do Bruno Henrique, me incomoda, porque eles são diferentes, eles são bem abaixo. O Michael nem se fala. Mas tem uma coisa só, Luiz, assim, do ponto de vista exato do que o Rizek falou. Com a contratação definitiva do Pedro, olha aqui, as 6 maiores contratações da história dos clubes brasileiros. Pedro, Gabigol, De Arrascaeta, em 4º lugar Tevez, em 5º Gerson, em 6º Vitinho. É só pela curiosidade, time não se monta com dinheiro, o time se monta com ideia e com trabalho. Acho que é esse o ponto do São Paulo. São Paulo no ano passado gastou 149 milhões de reais, terminou o brasileiro em 6º lugar e não passou das 8º na Copa do Brasil. São Paulo nesse ano gastou zero real em contratação e tem a liderança do brasileiro 7 pontos à frente e é semifinalista da Copa do Brasil pela primeira vez em 5 anos. Agora, é curioso de fato. Agora, eu acho que é a ruptura. O ponto central, o Flamengo teve um problema central, foi a ruptura do trabalho de Jorge Jesus. Claro. Aí vamos voltar para o que o Luiz falou no começo do programa.
Técnico não ganha jogo? Técnico monta time, estrutura, lidera, organiza. Quem vai ganhar o jogo é o centroavante que vai fazer o gol. Mas para o centroavante fazer o gol, tem aquela história que a gente conta aqui, de que quando o Ilharão treinava com o Jorge Jesus e recebia a bola de costas para o marcador e de frente para o goleiro, Jorge Jesus virava para ele e dizia assim: tu tens olhos na bunda, tu tens olhos na bunda, e o Arão passou a olhar de lado, receber de lado, para tocar de frente. O técnico ajuda você a transformar o jogador, que é o que o Diniz está fazendo com o Sara, está fazendo com o Igor Gomes. O time se estrutura, a equipe se estrutura. Montar time não é contratar jogadores e fazer uma coleção senão fazer um álbum de figurinhas. E a gente sabe que o Domenech foi mandado embora, não exatamente pelos números, ele estava vivo nas 3 competições, mas por quê? E aí é a apuração da nossa equipe, do Caemota, dos setoristas do Flamengo, de que os jogadores estavam incomodados com os métodos de trabalho. Não é que não gostavam dele pessoalmente, que achavam ele um cara do mal, um mau caráter, não. Eles sentiam saudade das minúcias, do grau de detalhismo que o Jesus tinha para armar a defesa, para ensinar o Arão a dominar a bola. E estavam sentindo falta disso, o Flamengo decidiu trazer um outro treinador, que foi o Rogério. E acho até, assim, eu não vou botar na conta do Rogério esse momento ruim do Flamengo. E eu digo ruim porque claro o Flamengo teve nas últimas 3 semanas, 3 semanas cheias para trabalhar, para pensar só em Campeonato Brasileiro. E ele não teve, nesse jogo de sábado tão importante, uma decisão para o Flamengo. Ele não teve uma postura, no meu entendimento, à altura dos jogadores que tem e da necessidade que ele tinha de ganhar o jogo para não deixar o São Paulo se desgarrar, Cereto. E o detalhe, você falou aí, o pessoal não gostava do Domenech, né? Os jogadores não gostavam, não do Domenech, mas do jeito dele trabalhar, né? Nada pessoal, apenas uma questão de não se encaixar a metodologia do trabalho dele com os jogadores, o que às vezes acontece. Eles adoram o Rogério, adoram a metodologia de trabalhar do Rogério, fazem questão de dizer isso nas entrevistas, né? Mas nem por isso o time está jogando bem. E o que chama a atenção, é claro que não dá 10 jogos, é muito pouco para você botar na conta do técnico, né? 10 jogos é pouquíssimo, né, para você analisar o trabalho do treinador. O Rogério Ceni tem que ser mantido para a próxima temporada, tem que ter um ano inteiro para trabalhar, é isso que tem que ser feito. Se o Flamengo teve a convicção na contratação do Rogério Ceni, que tenha a convicção na manutenção do trabalho dele. O Flamengo, não sei se teve a convicção na contratação do Domenech, também não sei se teve a convicção na contratação do Jesus, mas imagino que tenha tido convicção na contratação do Rogério Ceni. Então, que se mantenha o trabalho dele para a próxima temporada. Agora, quando se esperava que o time melhorasse pela dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro, pela semana inteira cheia de trabalho, o time não melhora. E aí eu acho que você tem que dividir a responsabilidade. Para o técnico, o treinador tem responsabilidade, porque o Rogério Ceni não está conseguindo tirar do time o melhor do que a gente espera, ou pelo menos melhorar o time, que o time cresça de rendimento nesse momento em que tem dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro, e a responsabilidade para os jogadores. Porque, por exemplo, a Arrascaeta está jogando. A Arrascaeta não jogou nada contra o Fortaleza. Everton Ribeiro não jogou nada contra o Fortaleza. Então, também tem que dividir a responsabilidade com os jogadores. São jogadores que você espera do Arrascaeta que ele faça a diferença. Você espera do Everton Ribeiro que ele faça a diferença. E, de fato, eles fazem a diferença de vez em quando ou de vez em sempre, né? O Pedro fez a parte dele. Errou o pênalti, né? Errou o pênalti, isso não acontece toda hora, e o goleiro defendeu a outra bola, mas quando a bola chegou no pé dele, ele fez o que ele poderia ter feito.